em tuas mãos. Usa ele com ousadia, com sabedoria. Que ele possa ser canal de bênção mais uma vez para nós aqui nessa noite, Pai. Guarda ele, a casa dele, a família dele. Seja conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos. A igreja que acredita diz: amém. Graças a Deus. Ô glória. Queridos, recebam todos a paz do Senhor, amém? Amém. Que noite especial. Quero deixar meus agradecimentos à vida da pessoa do pastor Silvano, pastor Gideão, esses exemplos de homens que eles são. Que Deus continue abençoando. Meus votos é o mesmo de Paulo, que tudo vá bem para a glória de Deus, que seja estabelecida a vontade de Deus na vida de vocês. Falar de vocês, né, principalmente do Silvano, faltar-me-ia tempo. É uma pessoa que eu aprendi a conhecer, que eu tive um tempo mais expressivo e pude conhecê-lo além do que as pessoas falam, e vi que realmente é um homem de Deus, não só ele, mas o Gideão. E que Deus abençoe vocês, amém? Que os céus continuem sendo sobre a vida de vocês. Para não perder tempo, porque hoje é dia de festa, abra a Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel. Seu capítulo é o capítulo de número 30, verso de número 1. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30, versículo de número 1. Quero ser bem rápido, vou dar só um beijinho na flor, tá bom? Para a gente poder ir embora, em nome de Jesus, feliz debaixo da graça de Deus. Depois você vai poder abraçar o pastorzão. Parece que a Edivânia está no mistério ali. Aleluia, tô sentindo aqui, vaso. Meu Deus, que é isso? Obrigado, tá, minha amiga, pelo carinho. Louvo a Deus pela sua vida. Quando ninguém acreditava em mim, você foi a ponte para que eu estivesse aqui. Só minha família e Deus sabe o quanto eu sou grato pela sua vida, pelos demais que eu tive a oportunidade de conhecer, por ir na sua casa, por te tê-la como amiga. Desculpa a minha ausência, mas eu prefiro ter uma amizade que intercede do que uma amizade que fica tamo junto, mas na hora que você mais precisa, some. Eu te amo sua casa, amo suas filhas, amo seu marido. Vocês são sensacional. Vocês têm o meu carinho e o meu respeito, tá? Deus te abençoe. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, versículo de número 1. Diz assim o texto: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o Sur e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham posto fogo. Levaram cativa as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente o levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estavam queimados a fogo. Suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo se achava com ele, e alcançaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Tomar o vosso assento. Glorifica ao Senhor, porque Ele se faz presente, amém? Queridos, dentro do tempo que me foi confiado, inclusive eu quero glorificar a Deus pela sempre a oportunidade de estar aqui. Eu quero aplicar algumas verdades ao seu coração rapidamente, entendendo a proposta de Deus para essa noite tão abençoada. Obrigado, viu? Profetiza 1 milhão na sua conta, viu? Aleluia. Divide comigo só 20 mil, tá tudo certo. Já dá para resolver muita coisa. Queridos, o texto que eu tomei por base, confesso aos irmãos que está falando ao meu coração desde que o ouvir sendo mencionado. Este texto que eu li está no capítulo 30 do primeiro livro do profeta Samuel. Nós sabemos que este livro é a junção de um livro só, tanto o primeiro como o segundo. A ideia de dividi-los entre primeiro e segundo Samuel está pautada mais na proposta após passar pela Septuaginta. Isso para tentar nos fazer compreender as mudanças que estão acontecendo dentro deste cenário. O primeiro livro do
profeta Samuel começa com uma revelação gigantesca que Deus, por intermédio da oração de uma mulher, traz à existência um dos maiores profetas que antecede a Bíblia Sagrada. Também é bem notório e conhecimento do coração dos irmãos que o primeiro livro está passando por uma mudança, porque o povo se espelha em outras nações e acha que o problema deles está pautado em ter um rei que os governe. Eles meio que se antecipam, porque esta não era a proposta de Deus. Por causa do pedido do povo, Deus escolhe Saul, porque Salomão diz que toda autoridade ela é constituída por Deus. Então, independente da escolha humana, só assume poder quem Deus quer que assuma. E Deus então unge Saul, e Saul começa bem. O início da sua proposta é maravilhosa, mas Saul ele acaba se perdendo ao meio do caminho, porque ele começa a fazer aquilo que lhe apraz. Deus então, dentro da casa de Jessé, escolhe um moço mais novo, cujo seu nome é Davi. Este é cuidador de poucas ovelhas, e a Bíblia diz que Deus o elege como o próximo rei para assumir o trono de Israel. Mais à frente nós vamos perceber que o pai Jessé manda Davi ir aos irmãos no campo por causa de uma guerra que estava instaurada. A sua proposta: levar pão e queijo e uma marmita ou marmitas, segundo o historiador. Davi, quando chega na guerra, na batalha, ele percebe que tem um gigante afrontando o povo e o exército do Deus vivo, e em um entusiasmo da parte de Deus, Deus o encoraja a vencer o gigante. Por causa da guerra vencida, da espada cortando o pescoço do gigante, as mulheres vão compor um hino, e este hino vai deixar Davi famoso mais do que havia se tornado. O hino é: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Por causa desta canção, o sentimento de Saul para com Davi já não é mais o mesmo, e desde então, todos os relatos do primeiro livro do profeta Samuel, Davi está passando por uma perseguição. Durante 3 vezes, Deus permite Davi ter facilidade contra Saul, mas Davi entende que o que é dele chega no tempo certo, e eu não preciso crescer ferindo quem Deus está rejeitando. A Bíblia diz que Davi foge até que ele entende que se ele permanecer onde está, se ele ficar onde ele está, ele vai ser morto. Então Davi pensa consigo: não dá mais para habitar aqui. A Bíblia diz que Davi vai cometer uma doideira, porque ele vai para o campo dos filisteus e se estabelece ali, e ele então vai fazer um pedido ao rei de Ziclag: permita-me habitar em umas de suas terras, e eu prometo não fazer mal contra vós. Davi então se estabelece na terra de Ziclag, e aqui eu aplico e encerro. Davi tem 2 mulheres, e Davi também tem 600 homens aos seus cuidados. Quando Davi se estabelece em Ziclag, a Bíblia Sagrada diz que às costas do rei do Egito, ou dos filisteus, sem que ele saiba, Davi começa a pelejar em cidades vizinhas e retorna para Ziclag. Só que a Bíblia diz que uma grande guerra se instaura. A palavra diz que os filisteus precisam descer para um combate. Este combate não é contra os amalequitas, esse combate não é contra o Egito, esse combate é contra os israelitas. A Bíblia diz que o rei vai até Davi e fala com ele: como você está conosco, você vai pelejar por nós. Davi fica sem saída, porque percebe que ele não tem escolha, e ele então diz para o rei: eu vou. Só que tem um porém. O que? É que Davi está entrando em uma guerra que não é dele. Davi está se envolvendo em uma guerra que não é dele. Aqui eu preciso aplicar uma verdade.
existirá momentos que, para não morrer, você terá que se envolver em lugares que não queria se envolver. Mas olha, não é para pecado, é sobrevivência. Não é para morte, é sobrevivência. Você acha que o Anderson queria mudar para Rio das Ostras, distante da família, de todo mundo? Não, havia um propósito: sobrevivência. O problema é que Davi está onde não poderia estar, mas está envolvido demais com a terra, a ponto de entrar em uma guerra que não é dele. Aqui é que está a emblemática do texto, porque quando Davi se oferece para entrar em uma guerra que não é dele, a casa em Ziclag fica desprotegida. Não sei quem vai pegar, mas lá vai. Tomem cuidado com guerras que Deus não te mandou entrar. Vou repetir: toma cuidado com guerras que Deus não te mandou participar. Por quê? Na tentativa de se envolver no que não é plano de Deus para você, a tua casa ficará desprotegida. Diga para no mínimo 2 pessoas que está do teu lado: haverá guerras. Diga para ele que Deus não quer que você participe. Olha para cá, porque isso aqui é bonito demais, Silvano. Davi está assumindo uma postura de uma guerra que não pertence a ele. É aqui que está o problema, porque o rei, quando chega com Davi na linha de frente do combate, os outros 2 reis, 5 reis filisteus, vão se apresentar, vai olhar para Davi e vai dizer para o rei que está com ele: o que este homem está fazendo aqui? O que este hebreu está fazendo no nosso meio? E o rei então responde: calma, ele foi expulso por um dos deles e agora faz parte de um dos nós. O rei então diz para o outro rei: é melhor despedir esse homem, porque vai que no meio da guerra ele mude a sua postura, vai que no meio da guerra ele mude o seu posicionamento. E a Bíblia diz que por diversas vezes o homem tenta dispensar Davi e diz para ele: pode ir embora, porque aqui não é seu lugar. Lá vai para quem tem glória. E eu encerro: toda vez que você entrar ou assumir uma postura de algo que não é para você, haverá uma voz dizendo: aqui não é seu lugar, esta guerra não é seu lugar, este ambiente não é seu lugar. E eu não estou falando de espaço geográfico, eu estou falando de guerras existenciais que não te pertencem. Tem alguém para dar glória aqui? É que na tentativa de ajudar outro casamento, você está deixando o seu despreocupado. Na tentativa de ajudar outras famílias, você está deixando a sua guarda aberta. Deus está dizendo para alguém: antes de assumir uma guerra, de entrar em algum cenário, consulte o Senhor primeiro, porque a primazia de Deus é que a tua família esteja protegida, é que a tua casa esteja bem guardada. Eu sou taxado como ruim em Belo Horizonte porque todo mundo quer ir lá em casa. Lá em casa não tem nada de especial. Eu acho que é porque me vem no púlpito e acha que porque eu prego todo dia, minha casa está aberta. Só que olha para cá, eu sou caseiro, Silvano. A coisa mais difícil é levar alguém lá em casa, sentar na minha cama, de jeito maneira, conhecer as minhas coisas, de jeito maneira, porque eu aprendi que quando eu exponho o que é para estar guardado, eu deixo a guarda desprotegida. Tem alguém para dar glória aqui? Como eu faço para não entrar em guerras que não é para mim? Pare de compartilhar o que pertence a Deus e a você. Oh meu Deus do céu, para de entrar em situações que não compete a você, porque mesmo que o ambiente onde você esteja envolvido não seja o ambiente onde você queira estar, esta guerra não pertence a você. Posso falar sim ou não para me encerrar?
Só que sempre numa escolha errada haverá uma voz de Deus dizendo: teu lugar não é aqui, teu lugar não é nesta situação, teu lugar não é no meio deste problema. E lá vai: teu lugar não é nesta reunião, teu lugar não é neste grupo de WhatsApp, teu lugar não é nesta resenha, teu lugar não é aqui. Desde o dia em que você deixou de fazer o que Deus quer, você entrou em guerras que não é sua, mas há uma voz profética dizendo para alguém hoje: sai dessa mesa, porque senão sua casa perde. Sai dessa conversa, porque senão sua casa perde. Sai desse grupo de WhatsApp, porque senão sua casa perde. Oh meu Deus do céu, tem alguém para dar glória aí? Se não der para dar glória, dá um ai, toma um copo d'água. Mas eu preciso ser fiel. Ziclag está desprotegida. Deus está usando o inimigo para dizer a Davi: aqui não é o seu lugar. Lá vai para quem tem glória na boca, tá? Enquanto você está aqui, Deus está levantando alguém para dizer para o teu filho: vai embora, porque aqui não é seu lugar no baile funk. Agora vocês estão entendendo, né? Deus está levantando alguém para dizer para o seu marido: sai do baile da cachaça, porque aqui não é seu lugar. Oh meu Deus do céu, por quê? Porque enquanto você poderia estar na mesma guerra que ele, Deus te trouxe para cá e a tua casa permanece protegida. Agora, sabe o que me dói e eu encerro? Pergunta o quê? É que Deus está tendo que usar o inimigo para dizer para Davi: aqui não é seu lugar. Porque olha para cá, o fato de o ambiente onde você está te fazer o único exemplo não altera o fato de que você precisa pensar nos tipos de guerra que você assume. Oh meu Deus do céu, porque eu não posso dar conselho de casamento se o meu é quem está desabando. Eu não posso falar de relacionamento se eu não consigo sustentar nem que seja o meu casamento. Deus está dizendo para alguém: cuidado para quem você empresta os seus ouvidos, porque a Bíblia diz que os olhos são a janela da alma, mas os ouvidos são o que manda informação para a mente. Toma cuidado, por quê? Porque quando você senta para ouvir alguém, você já está assumindo a guerra desse alguém. Então, se você não tem preparação para esta guerra, apresente para alguém que possa pelejar por ele, mas não entre. É por isso que tem muita gente fraca dentro da igreja. Eu queria pregar uma coisa mais confortável. Eu tentei fugir desse texto, mas não deu. Por quê? Porque que tem muita gente fraca. Não é pela igreja que congrega, não é pelo pastor que pastoreia, mas é porque vem para cá e enche de azeite até a tampa, mas quando vai embora derrama um azeite em gente que não quer responsabilidade. Mas o grito das 5 prudentes está aqui nessa noite: dai-me do vosso azeite, como diz o meme do Instagram, do nada. Se você quer, vai aonde tem o que vende e busca para você. Sabe o que as duas assim que está dizendo para as imprudentes? Olha para cá: se vocês sabem o caminho aonde tem, por que você está querendo aquilo que é meu? Vão aonde tem e busque. Olha para quem está do seu lado e diga assim: as prudentes têm muito a nos ensinar. A partir de hoje, quando tu estiver vindo para a igreja e encontrar alguém dizendo assim: ô Anderson, chega lá, 6 horas por mim, viu? Crente 6 horas. Chega lá, vocês intercedem por mim, viu? Não, você vai fazer igual as prudentes, vai dizer: intercede por mim nada. Se tu quer mudança de vida, vai trocar de roupa e vamos pro culto comigo. Por quê? Porque se você sabe aonde tem, você pode muito bem se levantar para ir buscar. Levante a sua mão lá no alto, eu já passo pro pastor Silvano. Deus vai te dar direcionamento, e a partir de hoje você não vai assumir mais guerras que não pertencem a você. A partir de hoje a IPPS não vai mais assumir guerras que não pertencem a ela, porque sempre tem alguém com uma historinha triste para a gente poder entrar na guerra dele, mas quando vai ver a história não tem nada a ver com o que a gente pensava que era, mas quando a gente vai ver, a gente já está envolvido demais na guerra, e aí é o nome da igreja que suja, é o nome do
pastor, que suja. Mas Deus vai te dar discernimento hoje para te dizer: essa você entra, mas essa você não entra. Essa você participa, mas essa você não participa. Por quê? Porque não adianta você ajudar quem não quer ser ajudado. Deus vai abrir teus olhos. Isso aqui, gente, mexe muito comigo, eu encerro. Por quê? Porque a figura de Davi tem tudo a ver comigo. 30 mil seguidores, e eu falei: agora eu estou no caminho certo. Mas é minha casa desprotegida, e a minha esposa querendo separar, e meus filhos sem ver o pai, porque a gente acha que o sucesso do ministério está em pregar 30 dias direto, e não é. Mas eu acordei, por quê? Porque teve alguém no meio da guerra para dizer: volta para trás, volta para trás, porque tua casa está desprotegida. Pastor Silvano, isso aqui tem tudo a ver com a gente, porque ninguém entende quando a gente volta para trás para tentar resolver algumas coisas. Oh, meu Deus do céu, mas é Deus dizendo: volta para trás, porque tua casa está Se Davi tivesse voltado no mesmo dia, ele tinha encontrado a esposa em casa, ele tinha encontrado tudo no mesmo lugar, Gideão. O problema é que Deus está falando e Davi está debatendo. O problema é que Deus está avisando e Davi está dizendo: eu vou ficar. O problema é que Deus está dizendo: Davi, vai embora. Mas Davi está dizendo: não, daqui eu não saio. Enquanto Davi não se posiciona no que Deus está direcionando, a casa dele fica desprotegida. Mas eu sei que a gente tem Davi como exemplo, mas hoje não. Hoje Deus está dizendo para alguém: não seja como Davi. Quando eu te dar ordem, sai dessa guerra que não te pertence. Fica de pé e eu encerro. Preguei no 220, hein, gente? Hoje é dia do pastor, vamos comemorar com ele. Deixa para outro dia, eu venho e prego 1 hora. Olha para cá, a Bíblia, isso aqui chama ética. A Bíblia Sagrada diz que quando Davi, olha para cá, Davi não volta. Davi o que, gente? Davi é expulso. Porque o rei olhou para ele, Edvane, e disse: não vai ter jeito, tu vai ter que voltar. Não te querem aqui. Você não pegou, né? Não sei se eu falo. Até algumas expulsões é Deus que faz. Até algumas portas fechadas é Deus que fecha. Oh, meu Deus do céu. Por quê? Porque se Deus não te tirar, tu não sai, rapaz. Ela é brincando. E o que a gente acha que é punição é preservação. Ah, você não pegou, então lá vai. A tua família não vai se perder por causa de uma má escolha sua. A tua casa não vai se perder por causa de uma má escolha sua. Ou tu abandona essa guerra, ou Deus vai dar um jeito de te expulsar dela. Oh, meu Deus do céu, era para alguém estar dando glória aqui, porque o problema não é a tua casa. Eu tenho dificuldade com um certo tipo de irmã que roda aqui, mas chega em casa, não beija o marido, não serve ele. Ah, mas porque ele bebe? Está aprendendo o que é aqui, minha santa? Chega em casa, bate no homem, diz que ele é um doido, que a pior escolha foi ter casado com ele. Está entrando em guerra que não é tua. Eu tenho dificuldade com certo tipo de marido que vive reclamando da esposa. Ela não limpa a casa, ela não faz nada. É lógico, tu olha para ela como a figura de uma escrava do Egito. Não consegue comprar um hambúrguer, uma pizza, porque tudo vai doer no seu bolso. Deus está dizendo para alguém: se tu não sair desta guerra, tu vai perder tua casa, rapaz. Mas o grito de alguém está gritando no meio dessa guerra hoje: volta, Davi! Pega na mão de quem está do seu lado, eu vou encerrar. Pega na mão de quem está do seu lado. Eu estou estreando essa mensagem, tá? Nunca preguei ela, tá quentinha. Pega na mão dele e diga: reage, reage. Diga para ele: reage. Agora olha na cara bonita dele e diga: tu está tentando travar uma guerra que não é sua. Diga: tu está tentando travar uma guerra que não é sua. Diga para ela: toma cuidado, minha santa. Diga para ela, porque enquanto você está tentando lutar aquilo que não é seu, tua casa está desprotegida. Volta, Davi. Volta, Davi. Posso encerrar? Quem acha que Davi voltou, diga amém. Não tinha mais escolha. Só que, gente, eu vejo a graça de Deus aqui. Deus é maravilhoso demais, Silvano. Já vem pra cá. O texto diz que Davi volta. Davi o quê? Edvânia, quando Davi chegou lá,
a cidade está toda destruída. As duas esposas foram levadas, e já vou aplicar antes que alguém ache brecha nisso. Isso é conhecido como poligamia, o homem ter duas esposas. Primeiro que ele era um rei, segundo que era por questões de descendências. Depois eu volto para te explicar isso. Depois que a lei foi estabelecendo, disse Deus, o homem terá uma mulher só, ponto, já desconstruí isso aí na sua cabeça sem inventar nada, ok? Bacana. Quando Davi chega em casa, as duas esposas tinham sido levadas. Tinha sido o que, gente? A cidade tinha sido ateada de fogo, e Davi fica desesperado. Gente, se você não pegar isso aqui eu paro. O que Davi faz? A Bíblia diz que ele consulta o Senhor, ele pega o purim e faz um culto a Deus. Na hora Deus vai dar uma resposta, e Davi pergunta, devemos descer? Deus disse, desça porque eu sou contigo. Olha a graça de Deus aqui. Deus está tirando Davi de uma guerra que ele não devia estar. Era para ele ter saído, mas como ele não queria, Deus expulsou. E depois ainda Deus está dando estratégia para recuperar o que perdeu. Ah não! Oh meu Deus do céu! Oh, gente, pega na mão de novo desse crente, diga para ele assim, por mais que você tomou decisões erradas, oh meu Deus do céu, Deus vai te dar estratégia para recuperar o que se perdeu. Deus vai te dar, oh meu Deus do céu, para explodir de glória isso aqui. Deus vai te dar estratégia para recuperar o que se perdeu. A notícia em Ziklag acabou tudo, mas Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar estratégia. Já encerrei. Quando Givânia, que vontade de voar. Quando Davi decide descer, no meio do caminho, ele encontra um homem. O que? Gente, isso aqui é lindo. Ele vai encontrar um soldado que acabou de atacar a sua terra. Sabe o que aconteceu? O texto diz que ele caiu numa enfermidade. O próprio rei vai abandonar ele no caminho. Quem é que encontra ele? Davi. Davi olha para ele, vaso, diz assim, tá fazendo o que aqui? Tu é dos meus inimigos? Ele diz, eu sou. E a verdade é que eu acabei de saquear a cidade, só que por causa da enfermidade o rei me abandonou aqui. Davi olhou para ele e disse, tem coragem de me mostrar o caminho para onde eles foram? Ele olhou para Davi e disse, tem certeza que não vai me matar? Davi disse, eu faço um juramento contigo agora. Davi disse, então me mostra o caminho e me leva até lá. Davi acabou de abraçar quem saqueou a cidade, quem levou as duas esposas cativo, e trata ferimento de quem acabou de saquear o que é dele. Depois de tratar ferimento de quem acabou de saquear o que é dele, Davi recebe rota. Não pegou? Deus é tão maravilhoso, e eu aplico para encerrar, e eu preciso anotar no HD para me colocar aqui no esboço depois. Deus expulsou Davi de uma guerra que ele não deveria estar. Deus dá uma resposta dizendo que vai devolver o que era dele, e no meio do caminho Deus faz Davi tratar de inimigo para receber o que se perdeu. Pegou não? Em vez de ter ódio daquela macumbeira, não fica com raiva dela não, ela só está sendo usada pelo diabo. Volta, Davi, porque Deus vai devolver o que o diabo levou. Deus vai te entregar o que a macumbeira fez através da feitiçaria. Deus vai trazer seu filho de volta. É por isso que ele está preso, mas não está morto. É por isso que ele toma coronhada da polícia, mas não morre. É Deus dizendo, sou eu reconstruindo a tua rota. Ziklag saberá que o que é seu voltará para tuas mãos. Estenda as tuas mãos, eu vou orar. Não dá para continuar, tinha muita coisa para aplicar. Diga comigo, Senhor, devolve aquilo que é meu. Diga, Senhor, se a porta fechada é para me devolver o que é meu, eu topo perder a porta. Diga, Senhor, se a amizade perder ela é para devolver o que é meu, eu topo perder a amizade, mas eu não aceito, diga, eu não aceito, diga, eu não aceito, diga, deixar se perder o que Deus me entregou. A tua família é prioridade, deixa quem falar o que quiser. A tua casa é prioridade, mulher. Deus vai te dar coragem para perdoar esse adultério, perdoa. Deus vai te dar coragem para perdoar essa esposa, perdoa. Oh meu Deus, isso é muito
pesado. Deus vai te dar coragem para perdoar. Sua família pertence a Deus. Tua casa pertence. Ela é mandoque minuci de camandore que mandarabaia sé. Ela é probidéria. Eu estou sentindo uma graça aqui. Eu vim para ser profeta nessa noite. É noite do pastor e Deus está levantando alguns Davi, dizendo para eles: volta no caminho aonde você não deveria ter saído. Ziclag está desprotegida. Ziclag está desprotegida. Ziclag está desprotegida. Eu sei a tua intenção. Eu sei do teu coração, Davi. Mas eu preciso que você entenda. Eu tenho compromisso com a tua casa em Ziclag, Davi. Volta, Davi. Volta. Percebeu que naquela casa é só você que aguenta orar, não? Percebeu que naquela casa só você aprendeu o poder do jejum, não? Percebi. Então está desviado ainda por quê? Sua casa está desprotegida. Mas Deus trouxe um negrão folgado lá de Esmeralda para dizer para algum corajoso: está disposto a voltar hoje, Davi? Está disposto a voltar hoje? E eu já vou resumir para a gente acabar. Tem algum corajoso aqui para voltar para os caminhos do Senhor hoje? Tem alguma corajosa aqui para fazer um compromisso com Ele hoje? Ou vai deixar Ziclag desprotegida até que dia? Ou vai deixar Ziclag desprotegida até que hora? Ou vai deixar tua família se perder? Porque os amalequitas estão levando tudo aquilo que é do povo de Deus. Mas eu tenho uma palavra antes que eles levem. Davi chega hoje. Vou perguntar e passo para o Silvano: tem alguém aqui hoje que quer fazer um concerto com Jesus? Não, vou deixar para amanhã quando eu parar de fumar. Vem fumando, rapaz, Jesus vai te libertar. Tem alguém que precisa fazer um concerto com ele? Se tiver, levanta a sua mão. Antes aqui eu tenho vergonha. Vergonha é o diabo amassar tua lata igual tá fazendo aí na rua. É meu jeito de falar, repara não. Vergonha é tu ficar passando essa humilhação aí, sabendo que tem um pai que te ama independente de quem você é. Vou perguntar mais uma vez: tem alguém que quer fazer um concerto com Jesus ou quer aceitar Ele pela primeira vez? Jesus está dizendo para alguém: volta, Davi. Volta, Davi. Não tem, que Deus te dê outra oportunidade. O horário já foi. Irmãos, eu vou insistir mais uma vez. Tem alguém aqui? A palavra de Deus diz que não é por força nem por violência. Que quer aceitar Jesus, que quer voltar para os caminhos. Já temos um lá atrás.